Se a Uber, cara, desaparecesse amanhã, a sua renda aumentaria? Eu aposto, cara, que muitos motoristas responderiam imediatamente. Claro que sim, né? Afinal, basta abrir qualquer grupo de WhatsApp, Facebook ou Instagram para encontrar diversas reclamações sobre a plataforma. Taxas, corridas ruins, baixas tarifas, mudanças constantes do aplicativo, falta de transparência, e eu entendo perfeitamente essas críticas, porque algumas delas são realmente legítimas. Mas existe uma pergunta que eu acho que poucos motoristas fazem, tá? Será que a Uber é realmente a maior culpada pela baixa renda dos motoristas? Ou será que ela se tornou o alvo mais fácil para explicar um problema muito mais complexo? Porque, cara, pensa comigo. Existem motoristas usando exatamente o mesmo aplicativo, na mesma cidade, nos mesmos horários. E mesmo assim, alguns conseguem resultados muito diferentes dos outros. Como que isso é possível, cara? Se a Uber fosse a única responsável pelos ganhos dos motoristas, todos deveriam ter os mesmos resultados, você não acha? E é justamente aí que essa discussão começa a ficar interessante, porque talvez a Uber tenha influência sobre os ganhos. Mas entenda, cara, influência e responsabilidade total não são a mesma coisa. E eu acredito que muitos motoristas estão procurando a resposta para os seus resultados financeiros no lugar errado. Antes de continuar, cara, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo, tá? Esse vídeo não é uma defesa da Uber. Primeiro, porque ela não precisa de defensor, né, cara? E segundo, cara, porque eu não tô aqui pra passar pano pra nenhuma plataforma, tá? O objetivo aqui é outro. É questionar uma crença que se tornou quase unanimidade no mundo dos aplicativos. A ideia é que a Uber é a principal responsável pela renda de um motorista. Porque se essa crença estiver errada, mesmo que apenas parcialmente, entende? Ela pode estar impedindo muita gente de enxergar os verdadeiros fatores que influenciam os seus ganhos. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Antes de questionar essa ideia, eu acho importante entender por que ela se tornou tão popular. Porque, cara, sendo sincero, culpar a Uber parece fazer todo sentido, né? Afinal, é ela que define a grande parte das regras do jogo. E é ela que calcula os valores das corridas também. E é ela que altera as funcionalidades do aplicativo. É ela que aparece na tela toda vez que uma corrida é oferecida. Ou seja, a Uber é a parte mais visível de toda essa operação. E quando alguma coisa dá errado, normalmente a gente procura aquilo que está mais visível. Pensa em qualquer negócio, cara. Quando as vendas caem, o empresário procura uma explicação. Quando o faturamento diminui, o motorista também procura uma explicação. E é natural que a primeira explicação encontrada seja justamente a plataforma. Porque, cara, ela tá ali todos os dias, né? Em todas as corridas, em todos os ganhos, em todas as reclamações. O problema é que existe uma diferença entre ser parte mais visível e ser a única parte responsável pelo resultado. Cara, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, beleza? Imagine um restaurante vazio. A culpa, cara, é da comida? Talvez seja. Mas também pode ser a localização do restaurante, o atendimento dos garçons, o preço do restaurante, a concorrência, né, da vizinhança, a economia da região no momento, ou até uma combinação de vários fatores ao mesmo tempo. O mesmo acontece com os aplicativos. Quando o faturamento cai, é tentador encontrar uma única explicação, na verdade, porque explicações simples são confortáveis. Elas dão a sensação de que entendemos exatamente o que está acontecendo, mas a realidade raramente é tão simples assim. E talvez seja justamente por isso que a narrativa da culpa exclusiva da Uber se espalhou tão rapidamente, porque ela oferece uma resposta fácil para uma pergunta difícil. Por que eu estou ganhando menos? Só existe um problema, na verdade. Uma resposta fácil nem sempre é uma resposta correta. E quando a gente aceita uma explicação sem questionar, corre o risco de ignorar fatores que podem ser tão importantes quanto a própria Uber, tá? Porque, gostando ou não da plataforma, existem muitas coisas que influenciam os ganhos de um motorista e que simplesmente não estão sob o controle dela. E talvez seja aí que a discussão comece a mudar de direção. Quando o motorista diz que está ganhando menos do que alguns anos atrás, a pergunta mais importante talvez não seja o que a Uber fez. Talvez a pergunta correta seja a seguinte, cara: o que mudou no mercado? Porque a Uber influencia os ganhos dos motoristas. Isso é inegável, né? Mas ela não controla tudo. Muito longe disso, cara. Pensa na quantidade de motoristas que entraram nos aplicativos nos últimos anos. Quanto mais motoristas disputam as mesmas corridas, e isso acontece independentemente da vontade da Uber. Agora pensa na economia. Quando as pessoas estão com menos dinheiro, elas passam a usar menos transporte de aplicativo, né, cara? Ou, claro, começam a procurar outras opções mais baratas caso precise sair. E isso também afeta diretamente os ganhos dos motoristas. E a Uber, cara, não controla a economia do país. Pensa também no combustível, na manutenção, no seguro, nos pneus, na inflação que está acontecendo agora. Tudo isso impacta no resultado final do motorista, mas nenhuma dessas coisas é definida pela Uber. E existe outro fator que quase nunca entra na conversa, né, cara? A própria cidade onde o motorista trabalha. Porque um motorista em São Paulo vive uma realidade completamente diferente de um motorista de uma cidade menor. A demanda é totalmente diferente. A concorrência, sem dúvida, é totalmente diferente.
E também, cara, o comportamento dos passageiros é diferente. Até mesmo os horários de pico são horários completamente diferentes. E é justamente por isso, cara, que eu acredito que existe um erro comum nessa discussão. Muitas vezes, cara, o motorista olha para o resultado final, vê que está sobrando menos dinheiro e automaticamente ele atribui toda a responsabilidade em cima do aplicativo. Mas a verdade é que o resultado financeiro de um motorista é influenciado por dezenas de fatores ao mesmo tempo. Alguns deles controlados pela Uber, obviamente. Outros completamente fora do alcance dela. E existe um detalhe muito curioso nisso, cara. Se a Uber fosse realmente o principal responsável pelos ganhos dos motoristas, seria de se esperar que todos os motoristas tivessem o mesmo resultado, não resultados muito parecidos. Mas não é isso que acontece na verdade. Na mesma cidade, usando o mesmo aplicativo, no mesmo dia, existem motoristas faturando valores completamente diferentes. E talvez seja uma das perguntas mais desconfortáveis de toda essa discussão, tá? Se todos estão usando a mesma plataforma, por que, cara, que alguns conseguem resultados melhores do que os outros? Eu acho que esse é o ponto mais desconfortável de todo esse vídeo, tá? Porque é aqui que a conversa deixa de ser sobre a Uber e começa a ser sobre nós mesmos, né? Nós motoristas. Pensa, cara, em dois motoristas, tá? Na mesma cidade, mesmo aplicativo, mesmo dia, mesma quantidade de horas trabalhadas. E ainda assim, muitas vezes, eles terminam o dia com resultados completamente diferentes. Como que isso acontece? Será que a Uber escolheu favorecer um para prejudicar o outro? Ou será que existem outras variáveis dentro desse jogo? Porque quando você conversa com motoristas que conseguem manter bons resultados por longos períodos, percebe uma coisa muito interessante, tá? Eles não trabalham apenas mais, né? Eles trabalham de forma totalmente diferente, né? Prestam mais atenção nos horários, nas regiões, na demanda, nos eventos da cidade, nos custos do carro, nas corridas que eles aceitam e, principalmente, analisam os próprios números. Enquanto muitos motoristas passam semanas reclamando que os ganhos caíram, alguns estão tentando entender o motivo. O que mudou, cara? Qual que foi o horário que deixou de funcionar? Qual que é a região que perdeu a demanda ali em certo dia da semana? Onde que estão surgindo novas oportunidades? E perceba uma coisa, eu não estou dizendo que quem ganha menos está errado. Muito pelo contrário, cara. Nem que basta mudar uma estratégia para resolver todos os problemas, né? A realidade é muito mais complexa do que isso. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença enorme entre acreditar que você não tem nenhum controle sobre o resultado e reconhecer, cara, que ainda existem decisões que podem influenciar esse resultado. Porque quando acreditamos que a culpa é exclusivamente da Uber, acontece algo muito perigoso. Nós paramos de procurar aquilo que ainda podemos melhorar, né? Paramos de analisar, paramos de testar, paramos de evoluir. E entregamos todo o controle da nossa renda para um fator que não conseguimos mudar. E talvez seja justamente por isso que alguns motoristas conseguem se adaptar melhor às mudanças do mercado do que outros. Não porque a Uber trata eles de forma diferente, tá? Mas porque eles entendem que, mesmo em um cenário muito difícil, ainda existem decisões sobre o próprio controle. Aliás, cara, se você gosta desse tipo de reflexão, que vai além das reclamações e tenta entender o que realmente influencia os resultados de um motorista de aplicativo, aproveita para se inscrever aqui no canal, beleza? Mas existe um problema ainda maior do que apenas culpar a Uber por tudo, tá? Porque quando você acredita que a culpa dos seus resultados está totalmente fora do seu controle, você também começa a acreditar que a solução está fora do seu controle também. E é aí que muita gente acaba ficando presa exatamente no mesmo lugar. Existe uma consequência que quase ninguém percebe quando passa a acreditar que a Uber é a única responsável pelos seus resultados. Essa crença pode ser confortável, mas ela também pode ser extremamente perigosa, tá? Porque no momento que você concluir que todos os seus problemas vêm da plataforma, automaticamente você conclui que a solução também depende exclusivamente dela. E isso, cara, cria a sensação de impotência. Afinal, o que sobra para fazer, né? Esperar uma mudança no algoritmo? Esperar uma melhoria nas tarifas? Esperar uma nova promoção? Esperar que a empresa tome uma decisão diferente do que vem tomando? Percebe o problema, cara? Você começa a colocar o seu futuro nas mãos de alguém que não conhece sua realidade. E quando isso acontece, a tendência é parar de olhar para aquilo que ainda está ao seu alcance. Porque reclamar exige um pouco de esforço, você não concorda comigo? Mas analisar os próprios números também exige. Questionar os próprios hábitos também exige, cara. Testar novas estratégias exige, evoluir exige muito, cara. E talvez seja por isso que alguns motoristas permaneçam anos presos exatamente nos mesmos problemas. Eles passam tanto tempo olhando para aquilo que não controlam, que deixam de enxergar aquilo que controlam todos os dias. Os horários em que trabalham, as regiões onde vão atuar, né? Os custos que assumem, a forma como administram o dinheiro que recebem, as metas que estabeleceram, a maneira como encaram a própria atividade. E existe uma pergunta que eu considero fundamental, tá? Mesmo que a Uber tenha parte de responsabilidade nisso, o que acontece, cara, se ela nunca mudar?
O que acontece se as tarifas continuarem sendo as mesmas, né? Ou pior, diminuindo? O que acontece se o mercado continuar competitivo? Porque, gostando ou não, essa é uma possibilidade real. E se a única estratégia de um motorista depende de uma mudança da Uber, ele está entregando o próprio futuro para algo que não controla, né? Por outro lado, quando você reconhece que existem fatores externos e internos influenciando seus resultados, a situação muda, cara, e muda completamente, tá? Porque você deixa de ser apenas um passageiro dentro da própria profissão e volta a assumir o papel de quem está dirigindo. Não significa que os problemas desapareçam, né? Não significa que a Uber deixa de ter responsabilidade sobre isso também. E não significa, cara, que o mercado fica fácil. Significa apenas que você passa a procurar soluções onde realmente tem capacidade de agir. E talvez seja essa a diferença entre os motoristas que passam anos esperando o mercado melhorar e aqueles que conseguem se adaptar mesmo quando o cenário não é favorável. Porque uma corrida ruim pode prejudicar o seu dia inteiro, né? Mas acreditar que você não tem nenhum controle sobre os seus resultados pode prejudicar anos da sua vida profissional. E depois de tudo isso, talvez você tenha percebido que esse vídeo nunca foi sobre defender a Uber, cara. E também nunca foi sobre dizer que a Uber está certa. Porque, sinceramente, eu acredito que existem críticas legítimas à plataforma, tá? Existem decisões que afetam os motoristas. Existem mudanças que geram insatisfação. Existem situações que merecem ser questionadas, realmente. Mas a pergunta que eu queria responder hoje era outra. A Uber é realmente a maior culpada pela baixa renda dos motoristas? E quanto mais eu observo esse mercado, mais eu acredito que a resposta é não, tá? A Uber influencia os ganhos? Sem dúvida, cara. Mas ela é apenas uma parte de uma equação muito maior. Porque a renda de um motorista também é influenciada pela concorrência, pela demanda, pela economia, pelos custos, pela cidade onde ele trabalha, pelos horários que ele escolhe trabalhar. E também, cara, pelas decisões que ele toma todos os dias, né? Talvez seja justamente por isso que dois motoristas podem utilizar exatamente o mesmo aplicativo e ainda assim obter resultados completamente diferentes, tá? E eu acho que existe uma reflexão muito importante aqui, tá? Porque quando colocamos toda a culpa na Uber, também colocamos toda a solução na Uber. E isso, cara, é muito perigoso. Porque significa que estamos esperando alguém resolver um problema que talvez dependa pelo menos em partes das nossas próprias escolhas, tá? No final das contas, a pergunta mais importante talvez não seja a seguinte: o que a Uber deveria fazer? Talvez a pergunta seja a seguinte, cara: o que eu ainda posso fazer para melhorar meus resultados? Porque essa é a única parte da equação sobre a qual você realmente tem o controle, tá? E talvez seja exatamente aí que mora a maior oportunidade de crescimento para qualquer motorista. Agora, eu quero saber sua opinião, cara. Você acredita que a Uber é realmente a principal responsável pela renda dos motoristas? Ou acha que existem outros fatores tão importantes quanto ela nessa equação, tá? Deixa sua opinião aqui nos comentários, cara, porque eu realmente quero saber o que você pensa sobre esse assunto, tá? E, cara, eu fiz um vídeo que complementa perfeitamente tudo que conversamos aqui nesse vídeo hoje, tá? Porque muitas vezes o motorista acredita que está ganhando pouco por causa da Uber, mas ele ignora algo que pode estar impactando os ganhos todos os dias sem que ele perceba. A forma como ele utiliza o próprio tempo. Nesse vídeo aqui, cara, eu mostro por que trabalhar mais nem sempre significa ganhar mais. E como muitos motoristas acabam trocando tempo, energia, qualidade de vida por resultados cada vez menores. Então, cara, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.